Encontrei um local que faz alinhamento e balanceamento por R$50. Será que posso confiar? Eu diria que não. Eu já tive várias oficinas mecânicas e sei dos custos, né? São tantos encargos trabalhistas, são impostos, aluguel, energia, ferramenta. Então, você não tem como cobrar preços tão baixos assim. Imagina comprar aí um equipamento de alinhamento tridimensional caríssimo, máquina de balancear as 4 rodas, fazer tudo que tem que ser feito por R$50 é muito pouco. Então você deve estar muito atento. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se o preço for muito baixo, você vai parar e vai tentar entender o porquê. O que costuma acontecer é o seguinte: a pessoa, o mal intencionado, né, dessa oficina, ele entende que colocando uma faixa ali muito atrativa, você vai deixar o seu carro e vai embora, e aí ele vai ter tempo de armar situações para dizer que seu carro precisa de serviços que na verdade não precisa, para que ele possa ganhar o que ele quer ganhar. Então acontecem as coisas mais bizarras. Por exemplo, né, às vezes a pessoa tira uma peça do seu carro e coloca uma outra defeituosa. Às vezes a pessoa fala que existe uma medida, como por exemplo uma cambagem fora do padrão, e a sua cambagem possivelmente não estava errada. E a pessoa pode até, né, inventar, por exemplo, que existem rodas empenadas que não permitem o balanceamento. E aí o que acontece? Você deixou o carro, foi lá para o seu trabalho, foi para a sua casa, e então o camarada te liga, fala: olha, precisa aqui de acertar uma cambagem, precisa de trocar uma bieleta, um pivô, alguma coisa assim. E aí tem a maioria das pessoas que não vão lá na oficina para olhar, porque também, se forem, muitas vezes não vão entender o que está acontecendo, não conhecem suficientemente de mecânica. E tem aquelas pessoas que vão lá olhar, mas eles podem preparar ali um circo, né, um teatro para te enganar. Como eu disse, se a pessoa colocar ali uma peça, tirou a do seu carro e colocou uma defeituosa, ele vai até te mostrar uma peça defeituosa. Então ele pode provocar problemas no seu carro, pode alterar uma medida, né? Então, em vez de o seu carro estar com a cambagem errada, o aparelho dele que tem ali uma programação para dizer que está errada. E, fazendo um parênteses rapidinho, não que você não tenha que acertar a cambagem. Tem muita gente que fala aí que cambagem não se regula. Cambagem pode até não se regular, na maioria dos casos, mas tem que conferir. E se ela estiver errada, tem que ser arrumada, tanto na frente quanto atrás. Então não vá nessa onda que não tem que acertar, não. Tem todos os ângulos, todas as medidas de posicionamento das rodas têm que estar certinhas. E eu trouxe também para vocês verem o que eles podem fazer com relação a fingir que uma roda está empenada. O camarada pega a sua roda, põe na máquina, põe um cone descentralizado. Na hora que ele gira, se você quiser ver se a sua roda está empenada ou não, ela vai rodar empenadinha. Ele pega aquela roda, vai lá para o fundo da oficina, não faz nada, ou se você for buscar o carro no dia seguinte, ele pode até dar uma pinturinha na sua roda, e aí ele, quando for te mostrar, se você quiser ver se o serviço ficou bom, ele põe o cone certo de centralização da roda, e aí ela vai rodar direitinho. Não estou dizendo que sempre é assim. A empresa pode até querer sacrificar um preço para fazer uma divulgação, mas você precisa de perceber que, a princípio, você tem que desconfiar. Então, gente, fiquem espertos, não vá por uma faixa de um lugar que você não conhece, que ninguém te recomendou. Oficina é alguma coisa que você tem que ir, primeiro, pela confiança, segundo, pela capacitação técnica, né? Na verdade, é até difícil saber qual que vem primeiro, mas a confiança é indispensável, é isso que eu quero dizer. Você precisa confiar, porque se o cara quiser te enganar, ele vai enganar. Mesmo que você entenda de mecânica, não tem jeito. Então, tem que ser honesto.